Fala, minha torcida gloriosa, um bom dia para você que tá chegando aqui agora no nosso canal. Um feliz ano novo a todos vocês aí, que esse ano seja um ano de muita vitória na nossa vida e no nosso time do nosso glorioso Botafogo. Segue o mercado da bola, não para em 2025. Vamos conferir aqui as últimas notícias que eu separei para vocês com Futebol 360 e ESPN. Quero deixar os créditos totais ao canal e você já deixa aquele likezão aí no vídeo aí, que é de grande importância para nos ajudar com o engajamento do vídeo aqui na plataforma. Vamos para a notícia, logo estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Resenha Esportiva das Manhãs Brasileiras vai falar agora do Botafogo, com informações ao vivo lá do Rio de Janeiro. Vamos pra praia, viu, Eugênio? Que beleza. Vamos pra praia. Roberta Barroso, ao vivo lá do Rio de Janeiro. Imagino Barra da Tijuca, talvez, ou Zona Sul, trazendo informações do Fogão. Bom dia, Roberta. Tudo bem, Abel? Bom dia para você, todos os amigos do 360, fã de esporte. É isso mesmo, Barra da Tijuca. Pedi aí para a produção do 360 me escalar hoje na praia. Primeiro dia de trabalho no ano, né? Então aí eu vim para cá, a produção do 360 gostou da minha ideia, então estou aqui na praia da Barra da Tijuca para falar do Botafogo. Isso porque a gente já vem trazendo que o técnico Arthur Jorge não continua no glorioso nesse ano de 2025. Ele tinha propostas de outros clubes, inclusive do Al Rayyan do Catar, e optou então em deixar o Botafogo. Lembrando que o Textor e também o empresário do treinador, eles não chegaram a um acordo porque o Textor também decidiu não dar um aumento salarial para o técnico Arthur Jorge. Bom, então o Botafogo está no mercado. O próprio Textor disse que entrevistas começariam essa semana e o primeiro candidato, André Jardine, foi entrevistado pelo norte-americano. O André Jardine, que está no América do México, inclusive vem conquistando muitos títulos por lá desde 2023, tem contrato até 2027 e é um treinador então que interessa o Botafogo. A primeira conversa foi bem positiva, mas o Botafogo ainda não apresentou, então, uma proposta oficial. Mas é, sim, um treinador que agrada e essa primeira conversa foi bem positiva. A expectativa é que o Botafogo ainda fale com outros treinadores, mas, de fato, o Jardine sendo essa primeira opção. Bom, em relação ao time também, o Luiz Henrique é uma outra indefinição para esse ano de 2025. Ele que, quando assinou com o Botafogo, já tinha aí a expectativa mesmo de deixar o Botafogo no decorrer aí desse contrato para defender o Lyon, que é um dos clubes também dessa rede de John Textor. Então isso já estava acordado, inclusive tinha a possibilidade do Luiz Henrique ficar apenas até o meio do ano de 2024. Ele decidiu ficar até o final do ano e agora então tem essa possibilidade dele já defender o Lyon. O Botafogo, para a gente explicar também para o fã de esporte, vem recebendo propostas pelo jogador, mas são propostas consideradas de valores muito baixos. Por isso, por exemplo, a gente trouxe aí no início dessa semana que o Botafogo recusou, por exemplo, a proposta da Fiorentina pelo Luiz Henrique. Então, nessa semana também, nos próximos dias, Textor vai conversar, claro, com os representantes do jogador para ver se, de repente, o Luiz Henrique fica até o meio desse ano por conta do Super Mundial. Mas é isso, então, o Botafogo com essas indefinições e principalmente no comando técnico, mas já com esse primeiro candidato, esse nome aí no topo da lista do clube, que é o nome de André Jardine. Abel, eu volto com você. Obrigado, Roberta Barroso. Um bom dia, bom trabalho para você. A Roberta Barroso, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo as informações do Botafogo. Eu confesso que eu pensava até nos últimos dias, Eugênio, professor, você que nos assiste no F360, sobre essa preocupação, essa necessidade, na verdade, do Botafogo de ir atrás de um novo técnico com a saída do Arthur Jorge. Eu pensava, bom, muito provavelmente o Botafogo vai atrás de um técnico português, já que teve um trabalho muito bom do Luiz Castro, que acabou indo embora antes, e um trabalho também muito bom, excelente, vitorioso, de sucesso do Arthur Jorge. Então, de certa forma, me surpreende, não que eles sejam obrigados, né? Eles podem, obviamente, independentemente da nacionalidade, buscar um treinador. Mas o André Jardine, vocês veem como um bom nome? Antes de vocês responderem, eu vou pedir para a gente colocar uma tela
com informações do Jardine, para enriquecer o nosso Muito bate-papo. título, hein? A nossa resenha, né, professor? Muito título recente. Na mira de John Textor, os feitos de André Jardine, que está um trabalho de sucesso, só para usar o mesmo termo que eu usei em relação ao Arthur Jorge, sucesso no América do México. 87 jogos oficiais, com muito mais vitórias, obviamente, 48, 25 empates, 14 derrotas, aproveitamento de quase 65%. E como disse o professor, 6 títulos. Tricampeão da Liga Mexicana, uma Supercopa do México e um campeão de campeones. E um Campeones Cup também. Técnico com mais títulos na história do América, olha só, hein? Fazendo história e batendo recordes. Primeiro treinador a vencer 3 campeonatos mexicanos pelo América. Agora sim, professor, diga lá. Isso não é pouco, hein? Isso não é pouco. O América é muito popular, muito tradicional, mas é um time que fica muitos anos sem ganhar títulos e o homem chegando lá. Ele é simplesmente considerado o maior técnico da história do América, nesse momento. Então, volta grandão para o Brasil, né? A impressão que a gente tinha, a carreira dele era muito ligada à categoria de base. No São Paulo ele teve uma experiência não tão bem sucedida quanto se esperava quando fez a transição, mas ele voltaria grandão para o Botafogo. Na seleção de base também, né? Seleção Campeão de base, olímpico. campeão olímpico. Ele tem uma história com base, mas no profissional mesmo ele se consolidou nessa passagem pelo América. Eu acho um bom nome nesse momento. E você falou dos portugueses, né? O Botafogo, a primeira opção do Botafogo era o Conceição, que acabou indo para o Milan. Então, talvez aí tenha essa mudança de rota. Eu acho que o que o mercado oferece hoje, em termos de técnico, e a gente fala muito de técnicos brasileiros que não são tão bem-sucedidos no exterior, o André Jardine é hoje o técnico brasileiro mais bem-sucedido no exterior. Não é primeira linha, não é Europa, não é Premier League, mas... Interessante numa fase em que estão em baixa, a gente pode dizer, né? Sim. Que a categoria de técnicos brasileiros está em baixa, com muitos técnicos estrangeiros trabalhando no futebol brasileiro. É interessante e legal a gente ver um técnico brasileiro fazendo sucesso numa liga, enfim, num país como o México, né, Eugênio? Sim, muito interessante. É um clube de enorme pressão, muita cobrança, porque é um clube gigante no México, então não é qualquer um. E você conseguir a quantidade de conquistas que ele obteve aí num período curto de tempo, né? É realmente impressionante, muito impressionante. É um técnico muito estudioso, muito trabalhador. Deixou uma imagem muito boa no Brasil quando foi campeão olímpico. É claro que foi, assim, o Brasil foi bicampeão olímpico com ele, então o primeiro fica mais marcado. Mas ele fez um time muito interessante com o Matheus Cunha, que hoje brilha lá, está jogando muito bem no Wolverhampton, com o Richarlison e com outros nomes. Não era assim exatamente naquele momento tudo de melhor que o Brasil tinha, porque naquele ano também teve Olimpíada e um pouco antes teve Copa América. Então ele não pôde convocar todo mundo que ele gostaria e tal. Mas ainda assim foi campeão, teve um grande trabalho lá. Eu acho que ele sofreu muito quando foi técnico do São Paulo, porque ele não tinha ainda o estofo, ele era um técnico de muito sucesso na base e foi levado para o time principal. Chegando ao time principal, ele tem o primeiro desafio dele, já no iniciozinho do ano, jogar a pré-Libertadores com o Tajeres. Ele ainda muito novo, muito verde, a gente fala, né? Muito verde, eu estou de verde hoje. E ele acabou não passando, e aí foi culpado porque o São Paulo saiu da Libertadores. Entendo a decisão do momento, porque ele não tinha o lastro ainda para segurar aquela bomba, mas não foi culpa dele ter sido eliminado. Se ele tivesse talvez maior longevidade, pudesse mostrar mais do seu trabalho. Agora ele chega mais cascudo, já mais experiente, já vencedor. Eu acho muito interessante. É um técnico brasileiro hoje que fez sucesso fora do Brasil. E é interessante você trazê-lo de volta para cá. Imagino que ele vai olhar com bons olhos, embora esteja num clube que tem potencial financeiro grande, dentro do seu mercado é dominante, mas ele vir para o atual campeão da Libertadores, né, que vai jogar o Mundial de Clubes, campeão brasileiro, embora o Botafogo esteja passando por essa saída de vários jogadores ali importantes, mas continuará sendo um time de peso no futebol brasileiro e sul-americano. Acho que para ele deve ser interessante, mas como foi dito pela Roberta, ainda é uma primeira entrevista. O Botafogo está avaliando, observando nomes para saber
direitinho. Eu acho que é uma demonstração de que, mais uma vez, o departamento de scout do Botafogo, o John Textor, eles estão olhando o mercado, eles não estão parados, né, olhando só para o Botafogo, eles estão olhando o que está acontecendo em volta. E a identificação do nome do Jardine me parece muito interessante, porque nenhum outro clube brasileiro cogitou essa possibilidade. E o Botafogo, tem o cara lá que é daqui, que está fazendo um belo trabalho e que vale a pena a gente conversar para ver se as ideias convergem. Eu acho que é muito importante. Agora isso. tem uma coisa, viu, Abel e a gente está se falando muito da entrevista do Botafogo com os técnicos, mas nessas entrevistas eu acho que o Botafogo também tem que dar respostas. Primeiro, como vai ser essa reposição? Quem vem para o lugar? Poxa, de cara já perdeu o Almada, perdeu a alma do time, uma das almas do time. Pode perder outros jogadores. É um trocadilho com o nome? Almada do time. A alma do time. O Almada. Pode perder o Luiz Henrique. Almada da equipe. Almada da equipe. Almada da equipe. E quem vem? O cara também precisa saber. Mais alma do que o Almada é o Luiz Henrique, se confirmar Então, isso aí. Mas o cara que vier, ele sabe que o John Textor tem, mas não tem pode dinheiro para ir ficar só atrás de reposição. Vem? Com que características? Para que tipo de jogo? O Botafogo propõe um jogo de não estar mais comigo, né? Aquele negócio rápido, como se fosse futebol de salão. Eu acho até, tudo bem, acho que até o Jardine consegue fazer isso, desde que ele tenha ovos para fazer esse omelete. Então, o cara que está sendo entrevistado também precisa de algumas respostas para saber, porque o Jardine não tá sem emprego, ao contrário, ele tem um contrato até 2027, num clube importante, num lugar onde ele é rei. Ele vai trocar tudo isso pelo incerto? A propósito, por falar em sair antes do final do contrato, a Roberta Barroso fez até uma reportagem nos últimos dias, entrevistou torcedores do Botafogo, lá na praia do Rio de Janeiro, e os torcedores tinham... O botafoguense ele tinha que falar o que ele perguntaria para o novo técnico do Botafogo. Um deles disse assim, eu perguntaria para o próximo técnico do Botafogo o seguinte, você vai cumprir o contrato até o final? Porque o Botafogo, eu achei interessante essa pergunta do torcedor, que o Botafogo teve muito bom futebol e sucesso em campo com 2 técnicos portugueses, né, principalmente com o Arthur Jorge, mas os 2 foram embora antes. Mas o contrato do futebol poderia ser rompido pelo próprio clube. Sim, não cometeram nenhum crime, não estou criticando. Estou dizendo assim, de repente o clube pode estar pensando, vou atrás de... Esses caras estão vindo aqui, estão fazendo um bom trabalho, mas estão nos deixando na mão. Vamos, de repente, atrás de... Não garante que, sendo brasileiro, argentino, uruguaio, francês, italiano, não garante que vai cumprir o contrato até o final. Mas, de repente... E eu sugeri perguntar, você tem alguma pretensão de morar no mundo árabe? Porque é o mundo árabe que está tirando os bons técnicos do Botafogo, né? Verdade, você estava comigo no Sport Center. A gente mostrou uma lista de técnicos do Botafogo e, para falar a verdade, só deixaram saudade os 2 da ponta. Porque e viu o Bruno Lage também, né? Não deixou a saudade. Pelo menos para mim e para o Eugênio, não. Tem quem gosta. Vamos dar uma olhada, já que você falou nas preocupações do Botafogo, do torcedor e, claro, do futuro técnico do Fogão, tem uma tela aí com essas chegadas, na verdade, com as saídas já confirmadas e algumas com possibilidade de acontecer ainda. Desmanche no Fogão deve passar por reformulação no elenco. Aliás, do ano passado para esse houve uma reformulação também. Sim. Muita gente saiu e muita gente chegou. Gatito já confirmado, vai para o Cerro Porteño, né? Continua jogando, aliás, como titular, né, da seleção paraguaia, o Gatito. Rafael também encerrou a carreira. O Pablo estava emprestado ao Flamengo. De volta ao Flamengo. Ele estava emprestado pelo Flamengo. Estava emprestado pelo Flamengo ao Botafogo. Pelo Botafogo jogou acho que 20 e poucos minutos. Adrielson e Marçal também já confirmadas as saídas. Tietê, Almada, Eduardo e Arthur Jorge. Todos esses vão deixar o Botafogo. É muita gente, né? Mas, de titular mesmo, quem que tinha ali naquela? É o Luiz Henrique, que ainda não está confirmado, e o Almada. Não é isso? De titular, de toda essa lista, é o Luiz Henrique e o Almada, mas são 2 que desequilibraram na temporada. Só o Almada. Eu preferia perder uma lista de outros nomes do que perder o Almada. É verdade. Mas assim, a quantidade pesa também, né? No elenco, né? Aí tem que repor. Porque a temporada será extensa. Tá o Tiquinho ali, o Tiquinho aparece sempre como moeda de troca, né? Pode sair, não, que pode sair. O Botafogo, assim como
Flamengo, Fluminense e Palmeiras, o Botafogo pode chegar a 80 jogos nessa temporada, somando todas as competições. Muito jogo, o hein? Botafogo tem, mais até do que os outros, né? Começa o Carioca já. Aí tem Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro e quem sabe, talvez, que está lá na final a Intercontinental, que ele jogou esse ano. Então, pode bater aí um número recorde de jogos. Então, a saída de jogadores que faziam parte do elenco, que não eram titulares, mas que eventualmente entravam e davam as suas contribuições, vai exigir reposição, não só no primeiro nível, né, para aqueles que estão saindo, assim, que são os destaques, no caso, o Almada já confirmado, mas o Adrielson que vinha jogando nessa reta final bastante, em função da lesão do sempre Bastos. entrava, de vez em quando entrava. Esses caras vão exigir uma reposição ali também para o time, para o elenco, né? Não adianta você contratar reserva, você tem que contratar jogador com capacidade de ser titular. Não, você vai ser o reserva aqui. Não, o cara tem que ter a ambição de ganhar a posição do time. Isso o Botafogo fez bem no segundo semestre passado, Sim. quando tinha como reserva jogadores que tinham sido destaque anteriormente. Adrielson, Eduardo, Tiquinho. Tem que ser nesse nível. Então tem o desafio da quantidade, que o Eugênio falou, mas principalmente o da qualidade, que a gente fala de reforço. Imagine o que é reforçar o que já era forte. Porque a gente fala de reforço para quem tem o time fraco, né? O time estava fraco, chegou um reforço. Agora o Botafogo, reforço para o Botafogo, tem que ser gente para cobrir o Almada, cobrir o Luiz Henrique se ele sair. Então, mas olha que coisa. O Almada indo embora e a possibilidade de Luiz Henrique sair também não é nenhuma novidade. Não é, por isso que já devia Para o John estar preparado. Textor, para quem dirige o Botafogo, todo Reposição mundo já é sabia. difícil. Quando os dois chegaram, já se falava nessa possibilidade de eles ficarem um certo tempo e... E o próprio Textor não nega isso. Então, Mas o Textor, ele acho que ainda tenta convencer o Luiz Henrique, o Almada não, a ficar até o Mundial de Clubes, né? O Super Mundial de Clubes no meio do ano. E aí depois seguir a carreira. Não sei se necessariamente no Lyon, ele pode ter mercado fora do Lyon e pode até ajudar a pagar as contas do Lyon, né? Porque está numa situação muito difícil, o clube francês. Espera-se que haja Lyon. Deve haver Lyon. Porque você não Tem que sabe. se mexer. Hoje, pela última informação lá do órgão que controla a parte do fair play financeiro na França, o aviso que foi feito em novembro ou dezembro é o seguinte: vai ser rebaixado. Se não acertar as contas até o mês de maio, vai ser rebaixado. E aí ninguém quer ir para um clube rebaixado, né? Embora a campanha esse ano seja uma campanha interessante. Acho que o ideal era que o Botafogo fizesse o que em outros tempos a Parmalat fazia no Palmeiras. Uma reposição de craques. Eu sei que o mercado hoje não é tão farto como era naquela época mesmo, principalmente o mercado nacional, mas acho que o torcedor do Botafogo nem se incomoda tanto com essa história do cara chegar, ser campeão e sair, desde que ele seja reposto à altura. Se houver uma ciranda de craques... Eu acho que nesse processo, assim, mas ele vai embora. Gente, a parte foi feita. Os caras jogaram muito e foram campeões brasileiros e da Libertadores. Então, o Botafogo, mas ele está sendo usado como um trampolim. Ele está aproveitando essa possibilidade de ser usado como trampolim da melhor maneira possível. Sim. Trouxe alegria para a sua torcida, uma alegria histórica de conquistar no mesmo ano os 2 principais títulos possíveis. Então, entender que isso fazia parte do processo. É um processo. Eu falei que não é nenhuma novidade. E tem tanto jogador que chega em clubes e não corresponde, não joga bem, fica um ano e vai embora? Não é melhor você ter craque que chega, joga, resolve? Nesse caso é diferente porque já se sabia de antemão, por isso que eu estou dizendo. Mas o Botafogo tem os seus nomes também, que ele já está de olho no mercado. Porque fica sempre mesmo, né? Está sempre de olho. Esse departamento de scout do Botafogo, que tem a participação do Textor, né? Ele já falou sobre isso, ele também indica, vê esse nome aí e tal, não sei o quê. Torcida gloriosa, tamo de volta. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários aqui, você que chegou até aqui no nosso vídeo, coloca aqui nos comentários aqui o que vocês estão achando dessa possível vinda de André Jardine aí para o nosso fogão, e essa saída de Luiz Henrique. Será mesmo que esse jogador será contratado aí pelo Lyon? Ou ele procura aí para algum outro clube aí maior? Coloca aqui nos comentários aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui.
deixa aquele likezão aí no vídeo que é de grande importância. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações, que assim você não vai perder nenhuma notícia do nosso fogão, onde todos os dias buscamos informações atualizadas do nosso